Fala galera, tudo certo com vocês? Professor Augusto César Freire de Língua Portuguesa aqui no CEPEM. E hoje nós temos uma missão bem interessante. A nossa missão é descobrirmos como estudar a língua portuguesa. Sim, ao longo do tempo, ao longo dos anos, muitos alunos perguntam: Augusto, como estudar a língua portuguesa? Eu começo por onde? Começo por interpretação de texto? Começo pelo sujeito? Eu começo pela regência? Como é que eu estudo? Olha só, nós vamos nesse momento explicar a vocês como vocês devem fazer para escolher, para entender, compreender e começar a estudar a língua portuguesa. Primeira coisa que vocês têm que ter, um bom material. Sem um bom material, você não consegue estudar bem língua portuguesa. E aí, se você não tem nenhum material, convido você a conhecer as nossas apostilas no nosso material, tá certo? Então, vai lá, acessa lá www.cepem.com.br, nós temos muito material. Mas olha só, preciso também ter uma boa gramática, principalmente gramática para concurso. Por quê? Porque na gramática nós temos uma divisão bem interessante. Olha só, na gramática nós temos o seguinte, começamos pela fonologia, depois nós temos a morfologia, depois nós temos as relações sintáticas, as sintaxes, que não são poucas. E depois nós temos o estilo, a estilística textual. Sim, isso aqui é o elemento que nós conhecemos da gramática. Olha só, vem comigo. Na gramática, Augusto, mas interpretação entra em que aqui? Interpretação textual, compreensão de texto não são elementos de gramática. São elementos de língua, obviamente, são obviamente questões de língua, mas não perfazem, não formam o arcabouço da gramática que nós temos. Sim, muitas vezes pela gramática nós conseguimos identificar, conseguimos entender e compreender aí um processo de interpretação e compreensão, e daqui a pouco eu te falo por quê. Primeiro nós vamos entender o seguinte: fonologia é o emprego, na verdade, o estudo dos sons. Fonemas, estudo dos sons. Fonologia, estudo desses sons. Vejam, na verdade a fonologia é dividida em três grandes itens. Primeiro nós chamamos de emprego das letras. Sim, nós temos o emprego das letras aqui. Na verdade, esse emprego das letras, eles fazem uma relação da ortografia. A ortografia também estará aqui dentro desse processo do estudo dos sons. Então, na ortografia você vai estar lá o emprego das letras, você vai estar lá o emprego do hífen. Por que o emprego do hífen? Porque, se você não percebeu, mas o hífen foi o que mais modificou na última reforma da língua portuguesa, que já fez algum tempo, né? E, por fim, a acentuação gráfica. E a acentuação gráfica, ora, ela é a mais comum de aparecer lá nos textos das nossas provas. Então nós temos aqui na fonologia o estudo dos sons de tongo, tritongo, hiato, os fonemas, mas dentro desse também entendemos a ortografia. E na ortografia vamos entender o emprego das letras, o emprego do hífen, né? Opa, hífen tem acento, né, gente? Paroxítona terminado em N. E a acentuação gráfica, que é o que mais aparece nas provas. Na morfologia, nós temos aqui o seguinte: passamos do princípio da fonologia, vamos entender a morfologia. Então, primeiro vamos entender isso. É importante que você entenda primeiro, que você acesse a este conteúdo aqui. O emprego das letras, o emprego do hífen, a acentuação gráfica. Posteriormente, você vem para a morfologia. E o que é a morfologia? A morfologia, na verdade, é o estudo desses morfemas. E aí você tem os processos de formação das palavras, e a formação das palavras são 7, né? Derivação, composição, hibridismo, abreviação, onomatopeia, neologismo, empréstimo linguístico, é a formação das palavras. E depois eu tenho as classes de palavras. E aí, aqui você vai levar um tempo. Por quê? Porque você precisa estudar bem as classes de palavras para entender essas relações morfossintáticas na sintaxe da oração. Então, as classes de palavras são 10. Você tem lá as 10 classes de palavras, as variáveis e as invariáveis, não é isso? E aí você tem lá artigo, numeral,
substantivo, adjetivo, pronome e verbo, e você tem as invariáveis, que são advérbio, preposição, conjunção e interjeição, tá certo? Olha só, e aí na sintaxe, duas sintaxes, na verdade, vamos dividir. Primeiro vamos entender a sintaxe do período simples. E aí você vai aqui passar um bom tempo, porque você vai estudar os três termos oracionais. Nós chamamos de os termos essenciais, os termos integrantes e os termos o que, gente? Acessórios da oração. Já na outra sintaxe, é a sintaxe do período o que, gente? Do período composto. E no período composto, você terá a sintaxe de quê? De coordenação, a sintaxe de subordinação, você vai ter a sintaxe de regência, a sintaxe da crase e a sintaxe que chamamos de colocação pronominal, tá? Essas aí são as sintaxes do período composto. E por fim, as estilísticas, que são, na verdade, as funções de linguagem, que você vai ter também as funções de linguagem e também o que chamamos de figuras de linguagem, tá? E o texto? Onde é que o texto entra aqui? O texto está um pouco fora do elemento gramatical, mas aí você, dica do mestre, entenda. Você só vai estudar compreensão e interpretação de texto depois que você fizer um bom caminho, percorrer um bom caminho dessas relações gramaticais. Por que, Augusto? Porque eu não posso iniciar estudando compreensão de texto. Porque, na verdade, nós vamos entender que compreensão e interpretação de texto e até o processo de intelecção textual, eles, na verdade, muitas vezes se escoram em elementos da gramática, em elementos da sintaxe. Então, às vezes você consegue resolver uma questão de compreensão ou de interpretação por um elemento gramatical, uma figura de linguagem, muitas vezes um elemento de conjunção, de coesão textual. Por isso que é importante que você comece pelos elementos gramaticais do processo. E aí sim, depois você vai para o processo de compreensão e de interpretação. Lembrando que você não pode, interpretação e compreensão não é um elemento que você vai estudar apenas uma vez. Durante todo o percurso das relações gramaticais, elas também têm que estar presentes na sua vida. Tá certo? Então, como é que você vai estudar? Primeiro, esse planejamento. Faz um planejamento, estuda primeiro a fonologia, depois a morfologia, vem para a sintaxe, vem para a estilística. E aí, quando você estiver muito bem, quando você já estiver bem caminhado, você vai para um processo chamado reescrita textual. Porque na reescrita textual, ele vai convidá-lo, aqui, gente, ou convidá-la, a que você revisite todos esses elementos aqui, lá na questão, ao mesmo tempo, na questão de reescrita textual. Esse é o passo que nós temos para falar como estudar língua portuguesa. E ora, segunda dica, depois de várias dicas que eu dei agora, a dica mais importante. A dica mais importante. Você precisa, primeiro, perder esse medo, perder esse antigosto. Você não pode ter esse, eu não gosto de língua portuguesa. Não, você precisa de língua portuguesa. E acredite, você domina a língua. Você fala a língua desde novinho. Então não adianta, não venha com essa história de dizer que você não sabe língua portuguesa. Talvez você não conheça algumas regras da língua, mas a língua ela está presente em você. Todo elemento que você faz para se comunicar é língua portuguesa. Então por isso que você tem que primeiro desvencilhar-se dessa relação de não gostar de língua, para que você possa de fato aprender e gostar, obviamente, da língua portuguesa. E a última dica é simples, não tem outra dica. Estuda conosco, estuda no CEPEM, porque nós temos os melhores professores que passam por aqui. Os professores que estão aqui no online, certo? São os melhores professores do Brasil. Isso eu posso garantir. Por isso, fica conosco, fica com o CEPEM e muito obrigado e até mais.